Pode comemorar, você tem esse direito e esse é o seu momento. Por que comemorar? Porque Carla Zambelli foi cassada. Uma das políticas mais insignificantes e mais irrelevantes da história do nosso Congresso foi cassada. E não somente cassada, inelegível por mais 8 anos. Agora tá pedindo apoio dos bolsonaristas, não vai ter apoio nenhum. Primeiro porque Zambelli foi abandonada. Bolsonaro a responsabiliza pela derrota em 2022, por ela ter corrido pelas ruas de São Paulo perseguindo um homem com uma pistola na mão. Só que a gente sabe muito bem que Carla Zambelli não foi o motivo da derrota do Bolsonaro em 22. Foi Paulo Guedes e Michele Bolsonaro e o péssimo trabalho também do ex-presidente. E agora ela quer apoio, quer manifestações de apoio de seus pares bolsonaristas. Isso não vai acontecer. Porque tem bolsonarista, na minha opinião, que tá soltando o rojão pela cassação de Zambelli. Um deles, Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro que ficou atrás de Carla Zambelli no número de votos em 2022. Mas o bolsonarismo já prepara a substituição de Carla Zambelli com outras figuras como aquela cubana Zoe Martínez, que dizia que não sabia usar papel higiênico lá em Cuba. Eu acho que a história, como que ela limpava com a mão com folha de bananeira? Coloque nos comentários. Primeiro ponto, gostou da cassação de Zambelli? Se sim, você vai colocar no comentário. Eu quero saber, havia outra figura mais irrelevante do que Zambelli, como parlamentar, Eduardo Bananinha? Ela foi responsável mesmo pela derrota de Bolsonaro? Agora ela vai ser presa, hein? O caminho tá mais fácil. E a cubana, se não limpava o papel higiênico, limpava como? Deixa seu comentário, deixa o like se você curtiu a notícia da cassação da Zambelli e se inscreva no canal. Finalmente, podemos festejar porque Zambelli foi cassada. E qual o motivo? Divulgou notícia falsa a respeito da campanha de 2022. Toda aquela história que levou o Bolsonaro a ficar inelegível e vários bolsonaristas também estão com muito medo dessa situação. Por quê? Porque Zambelli divulgou notícia falsa e foi cassada. E um monte de bolsonarista, assim como Carla Zambelli, também divulgou notícia falsa. Então hoje é um dia muito tenso para os bolsonaristas. Ela tomou lá um 5-2 do TRE, vai recorrer, claro, vai até o fim, mas a decisão dela ser cassada e perder o mandato já está assim, segmentada. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas muito em breve Zambelli vai ficar sem mandato. Que coisa mais maravilhosa, Carla Zambelli sem mandato parlamentar. Ela vai continuar atuando lá como deputado, mas igual o Deltan. Deltan foi cassado, ficou lá mais um tempo, não teve nem apoio do Sérgio Moro e depois acabou saindo. Recorreu, mas se lascou. E a Zambelli também está inelegível por mais 8 anos, ou seja, nada de 2026, ano que vem, nada de 2030, 2034 talvez ela possa disputar. Mas 8 anos sem Carla Zambelli para nós é maravilhoso. E aí, o Igor Gadelha do Metrópolis trouxe a informação que ela começou a pedir solidariedade. Solidariedade para os seus aliados, pedindo que eles vão até a rede social, manifestar o apoio, me apoiem, eu sou a Carla Zambelli, é uma decisão política, estou sendo perseguida, aquela história toda que nós já estamos hiper cansados e já conhecemos há muito tempo. Vai dar certo? É claro que não. O apoio que Carla Zambelli vai ter é um apoio mínimo. O pessoal não tá nem aí para Carla Zambelli, era uma política irrelevante, nunca pegou uma comissão, nunca pegou absolutamente nada e agora vocês acham que bolsonarista vai ter solidariedade com Carla Zambelli? Não vai. Zambelli não terá nenhum tipo de apoio, por alguns motivos. O primeiro deles é que ninguém vai querer se indispor com o STF nesse momento. Ninguém vai querer se indispor. Porque como eu falei, Carla Zambelli foi condenada e perdeu o mandato por divulgar notícia falsa. Um monte de bolsonarista também divulgou notícia falsa sobre 2022. E eles vão correr o risco de perderem também o mandato? Não vão. Não vão. Vão ficar em completo silêncio. O que pode acontecer é uma manifestação assim muito tímida com segundas intenções. Porque eles vão querer herdar os votos da Carla Zambelli. Porque Zambelli teve muito voto em São Paulo.
Carla Zambelli foi a deputada bolsonarista mais votada em São Paulo. Ela ficou atrás, no geral, pro Guilherme Boulos. Boulos foi o deputado mais votado, depois veio Zambelli. Aí você fala, mas peraí, o Eduardo Bolsonaro, ele também é de São Paulo. Sim, Eduardo Bolsonaro é de São Paulo, mas ele teve menos votos que Zambelli. Zambelli teve ali 600, 800 mil votos, o Eduardo teve 600. Teve uma diferença de 200 mil votos, uma coisa assim. Eu não sei se ela teve 800 e ele 600, ou se ele teve 600 e ele 400. Enfim, foi uma coisa mais ou menos assim, mas a diferença foi de 200 mil votos. Então o Eduardo não é a principal figura do bolsonarismo de São Paulo, é a Carla Zambelli. Então o que ela quer? Ele quer mesmo que ela se lasque. E ela se tornou uma figura irrelevante. E ela já tinha sido descartada há muito tempo. Porque esse bolsonarismo virulento, barulhento, não é o que interessa o PL. O PL do Valdemar Costa Neto. O que interessa ao PL hoje é o bolsonarismo diferente. É o bolsonarismo que faz o auê, vai pra rede social, mas não arruma disposição com o STF. Carla Zambelli trouxe o hacker de Araraquara pra dentro do PL. Olha o problema que essa mulher trouxe. A situação que ela causou, que ela provocou. Então que se lasque a Zambelli. Vamos abandoná-la porque nós já estamos preparando a substituição. Em São Paulo, a vereadora que está sendo preparada para substituir Zambelli é Zoe Martins, a cubana. Ela faz parte ali da entourage da Michelle Bolsonaro. Então, Carla Zambelli já vai ser substituída pela Zoe Martins. Então ela é uma figura irrelevante, é um bolsonarismo antigo que está sendo substituído, até mesmo o próprio Bolsonaro foi substituído. Zambelli não vai ser? Óbvio que vai. E Zambelli também foi abandonada pelo Bolsonaro. Porque Bolsonaro a responsabiliza, isso desde 2022, pela derrota para o Lula. Porque o episódio de Zambelli percorrendo as ruas de São Paulo, perseguindo um homem negro com uma arma em mãos, ela com a arma, pegou muito mal. Tudo bem que depois ela processou o cara, ganhou numa decisão muito estranha, mas o Bolsonaro a responsabiliza. E a gente sabe que a culpa não foi de Zambelli, Zambelli não teve culpa nenhuma. O responsável foi o próprio Bolsonaro, que não trabalhou, fez um péssimo mandato, Paulo Guedes, que massacrou a população de baixa renda, principalmente as mulheres de baixa renda, que deram voto maciço em Lula, ou massivo, como você queira chamar, e a Michelle, que expulsou o Carlos Bolsonaro na semana do debate da Globo, no Palácio da Alvorada. E aí, o Bolsonaro, completamente perdido no debate, foi surrado pelo Lula e perdeu. Foi ali que perdeu. Então, não queira culpar Zambelli pelo que ela não fez. O Bolsonaro é muito mais responsável. E qual vai ser o futuro de Zambelli agora? O futuro é possivelmente a prisão. Porque a PGR já pediu a condenação da Zambelli por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento de pessoa na rua, né? O constrangimento ilegal. Então, sem o cargo, sem ser mais relevante para o bolsonarismo, o que resta a Zambelli? Absolutamente nada. Está escanteada, sem mandato, sem salário e daqui a pouco sem a possibilidade de liberdade, porque ela vai ser condenada e presa. Um fim triste de Zambelli? Sim, mas muito merecido.